Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um instante de silêncio, Ruth vai tomar a palavra. Bom dia. Dormiram bem? O cansaço fez todo mundo dormir bem, né? Te bate assim, pum, e apaga, não é verdade? O dia de ontem foi muito cheio, não é? Deus movimentou muita coisa, mexeu em muita coisa, não é verdade? Nos fez ter outras experiências, como a gente disse logo no início, não é? A experiência do sobrenatural parte da nossa abertura, do nosso desejo de realmente de viver, de experimentar isso tudo. E eu creio que até o final do dia de hoje, Deus ainda fará muito mais e nos tirará ainda mais daquela vida natural que a gente chegou aqui na sexta-feira ou ontem pela manhã. Eu tenho certeza disso. Amém? A gente vai falar um pouco agora sobre a mulher cananeia, revestida de humildade e fé. Vocês lembram ontem que eu falei sobre o que é ser revestida, o que está lá no dicionário? O que é ser revestida? Alguém vai lembrar? Ser coberta, coberta de adorno, coberta de enfeite. Quem aqui acha que hoje já está mais revestida do que ontem? Porque eu estou, gente. Deus me cobriu com muita coisa boa, não é? Deus foi muito cuidadoso, muito carinhoso, muito zeloso. Falou assim: você veio meio desadornada para cá, vamos arrumar esse seu cabelo, vamos arrumar essa sua cara, né? E eu vou te enfeitar um pouquinho mais, vou te deixar mais bela, mais bonita, mais agradável para mim. E Deus foi adornando a nossa história e a nossa vida, como Ele adornou também a vida dessa mulher cananeia, que aqui a gente vai trazer o revestimento da humildade e da fé daquela mulher que era mãe também, como muitas de vocês e eu, né? Mãe, e que encontrou em Deus a cura, que encontrou em Deus o cuidado, que encontrou em Deus o zelo, que encontrou em Deus o conforto para o coração desesperado de uma mãe. Tem alguma mãe aqui que está com o coração aflito hoje? Glória a Deus pela tua vida, viu? Não tenham medo de ter o coração aflito, não, né? Não tenham medo de ter o coração aflito, mas tenham a clara certeza de que o mesmo Deus que cuidou do coração da sua mãe no Calvário, que cuidou do coração dessa mãe cananeia e de tantas outras mulheres que eram mães e que viveram a perda, o sofrimento, Ele também está ao teu favor. Ele está hoje também ao teu favor e Ele vai operar muitas graças dentro do teu coração aflito de mãe, né? Eu brinco lá na comunidade que Deus, quando fez o mundo, criou todas as coisas, não é? Criou céu, terra, bicho, planta, rio. E aí Ele falou assim: não, mas isso tem que ter alguém. Aí foi lá e criou o homem. Aí Deus ficou assim: nossa, que coisa mais linda, olha. E Deus olhou e viu que era bom, não é? Olhou para o homem e falou assim: nossa, mas que criação bela. Aí virou para o homem e falou assim: olha, está vendo tudo isso aqui? Tudo que sua vista alcança? O homem: tô, Senhor. Você vai colocar nome em tudo, vai ser Senhor de tudo isso aqui na terra, vai cuidar. Você coloque nome, veja como você quer chamar tudo isso. Aí o homem: tudo bem. Aí Deus saiu, né? Saiu Deus, meia hora depois volta Deus. E aí, homem, já colocou os nomes, já fez o que eu te pedi? Aí o homem olhou para ele assim: sério? Você pediu o que mesmo? Aí ele falou assim: veio com defeito. Tenho que fazer uma ajuda adequada, né? Tenho que fazer uma ajuda adequada. Aí foi lá, fez a mulher e botou tudo aquilo que estava faltando no homem na gente. Entende?
Botou tudo que estava faltando no homem, ele botou na gente. Por isso que a gente tem uma atenção maior, um coração mais amplo, não é? O homem, ele é o que da família? Ele é a Mas já viu alguém sobreviver só com a cabeça funcionando? Quando alguém tem morte cerebral, ela continua ligada ao aparelho. Por quê? Por quê? Porque o coração ainda bate, não é? Então o homem, ele é mas nós somos o coração. E é isso que você precisa entender. Não é menosprezar o homem, mas que junto do homem Deus fez alguém que é todo o coração. E somos nós, que temos a capacidade da compreensão alargada, ampla e diferenciada. Somos nós, mulheres. Santo Agostinho dizia que Deus não tirou nenhum osso da cabeça do homem para fazer a mulher, para que ela não pudesse ser superior a ele, nem um osso dos pés para que ela não fosse inferior. Mas ele tirou um osso da costela, que era do lado, para que ela fosse companheira. A primeira declaração de amor na Bíblia foi justamente essa. Imagine só, Deus fala assim para Adão: preciso criar, uma ajuda, um auxiliar adequada. Pensa bem. A primeira qualidade de nós mulheres é ser adequada. Olha para a adequada que está do seu lado. Olha, ela é uma adequada. Foi a primeira qualidade que Deus nos deu. E é verdade. Já viu bicho para poder se adequar melhor do que mulher? Não é? Lá em casa, quando eu era criança, a gente passava necessidade material, de comida. E aí eu ficava besta de ver a minha mãe, que pegava uma latinha de sardinha e fazia virar um banquete para 4 na casa. Como que pode? A latinha vem 2 sardinhazinhas desse tamaninho. A mulher, ela se adequa a todas as situações que chegam para ela. E aí Deus fala assim para ele: vou lhe fazer uma ajuda adequada, não é? E aí quando Deus vai lá e cria a mulher, aí vem a primeira declaração. Que declaração bonita. Não sei se seus maridos já fizeram isso para vocês, mas peçam um dia, Ele olha para ela assim e fala assim: meu Deus, ossos de meus ossos, carne de minha carne. Não é? Coisa mais linda. Nós não somos um corpo separado. Nós somos também junto deles. Mas Deus nos deu a qualidade de sermos o coração das nossas relações. E às vezes o teu coração, a tua vida está doente. E aí você não consegue se encaixar dentro do projeto de Deus. Você não consegue tomar realmente posse do seu lugar, porque esse coração está doente. E esse coração precisa estar sadio. É uma cobrança que às vezes a gente tem, Mulher nunca pode estar doente. Já viu um homem doente em casa? Nossa, é a morte. Essa semana a gente preparando para a missão, que eu vim para cá na sexta e meu esposo foi para uma outra missão também com meu fundador. E aí na terça-feira ele: olha, eu não estou bem, eu acho que eu estou com alergia, por favor liga para a farmácia, peça um remédio de alergia. Eu falei: mas criatura, tu está com o telefone na mão, por que tu não liga? E eu cuidando da casa, lavando roupa, cuidando de filho, e pega telefone, liga para a farmácia. E aí ele passou o dia inteiro deitado na cama, assim. Aí você quer um café? Quero. Eu fui lá, fiz um café, mulher zelosa, botei um biscoitinho, um bolinho. Aí vem, toma, quer um cafezinho na cama? Ai, muito obrigado, deixa aí que daqui a pouco eu como. Não estou nem bem para comer agora. Criatura, E às vezes a gente não tem nem tempo de ficar doente, porque você fala assim: eu sou muito calorenta, já trocou isso aqui, eu estou morrendo de calor. E aí eu falo assim, eu já entro no carro assim: ou ligo o ar-condicionado ou abro a janela, Aí ele fala assim: Deus que me livre, parece estar doente. Eu falei assim: pois é, quando eu chegar na menopausa eu quero ver se você vai continuar do meu lado, porque eu não posso sentir calor, Tu imagina quando eu estiver na menopausa, aqueles calores assim, imagina só, tu vai continuar do meu lado, Mas nós somos a ajuda adequada. E nós temos a capacidade de entender
aquilo que é necessidade da nossa família, daqueles que estão do nosso lado. Para você que de repente não é casada, quantas vezes você foi um auxílio, uma ajuda adequada para os seus amigos, para os seus familiares, porque Deus te deu uma compreensão alargada de certas situações, porque Ele nos fez coração. Então não permita que ninguém, em momento algum, tire de você o valor realmente que você tem. Tem uma música até bem antiga, né? Que a gente cantava logo lá nos primórdios da renovação. Gente, imagina, a renovação fez 50 anos. E eu fiz 40. Então, tipo, eu estou quase lá, né? Bem perto. Eu fiquei assim, Virgem Santíssima, eu estou muito perto da renovação do jubileu, né? Embora eu não conhecesse, mas a gente cantava isso lá no iniciozinho, que dizia que você tem valor, o Espírito Santo é que, né, move em você. Então nós precisamos resgatar esse valor, porque esse valor, ele não foi dado por qualquer pessoa. Esse valor, ele não aconteceu da noite para o dia. Esse valor foi conquistado a preço de sangue, a preço de cruz, de açoitadas, de cusparadas, de coroa de espinho. Esse valor foi conquistado com derramar todo inteiro de sangue. Então nós precisamos tomar posse do valor que Deus nos deu, tanto os homens quanto as mulheres, mas no caso aqui falando para as mulheres, porque nós temos uma característica muito própria nossa de nos menosprezar, de nos inferiorizar, de nos diminuir, né? O cabelo da irmã do lado é sempre mais bonito do que o nosso, não é? Eu fiquei olhando meu cabelo assim hoje de manhã, eu falei, gente, como está ressecado esse louro. Aí eu olhei para o cabelo da Isabel e falei, mas o dela é louro, não é? E não é ressecado igual o meu, né? Aí eu fiquei assim pensando assim, que o cabelo dela é louro, mas não é ressecado igual o meu. E a gente fica sempre inferiorizando aquilo que é nosso. Mas Deus nos fez uma ajuda adequada. E Ele nos encheu de valor. E essa mulher cananeia, que a gente vai ler agora, ela vai nos apresentar que ela conhecia quem ela era. Ela sabia quem ela era. E por isso ela recorre a Deus. Porque ela se conhecia. E nós precisamos também nos reconhecer para recorrermos assim então a Deus e pedirmos a Ele o auxílio diante das nossas aflições. Amém? Vamos lá então em Mateus. Mateus capítulo 15. Mateus 15, versículo 21. Amém? Versículo 21. O título dessa leitura é Fé manifestada por uma pagã. E aí diz assim: Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: despede-a. Ela nos persegue com os seus gritos. Respondeu-lhe Jesus: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Disse-lhe então Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu desejas. E na mesma hora a sua filha ficou curada. Olha que forte. Quando eu era pequena que eu ouvi essa leitura, eu falei assim, gente, mas que coisa cruel de Jesus chamar a mulher de cachorro, né? Não entendia. Porque os pagãos, eles eram considerados como um cachorro sem valor, né? Os judeus consideravam eles sem valor nenhum, não tinha valor.
Então, por isso que Jesus utilizou. Lembra que Jesus fala que ele não veio abolir a lei antiga, mas ele veio renová-la, ele veio reformá-la, ele veio atualizá-la. Então, toda vez que Jesus cita alguma coisa da lei antiga, ele já cita para poder incitar, para poder, catucar o povo, para ver o que eles entendem, o que eles acham, e ali ele colocar o que ele realmente veio transformar. Então, ele leva para a mulher, mas olha, não convém que eu dê o pão para os cachorros. Eu vou tirar a graça dos filhos para dar a vocês que são pagãos, né? E ela reconhece, ela conhece quem ela é. E ela fala, realmente, Senhor, eu sou uma cachorrinha, eu sou pagã, eu não tenho valor, mas até mesmo os cachorros comem as migalhas que se caem ao chão. Então, se ao menos a migalha da tua oração e da tua graça recair sobre mim, eu assim então serei livre de tudo isso. Então ela conhecia a realidade dela. Ela sabia quem ela era. Por isso que quando o Senhor interpelou, ela conseguiu confrontar aquilo que ele disse para ela. Por isso nós precisamos conhecer a nossa realidade. Quem você é? Você já parou para pensar quem você é? Da onde você veio? Como que você foi criado? Né? Na terça-feira, alguns devem conhecer o Padre Jorge Carreira, que ele já veio aqui algumas vezes, né? Ele é muito amigo nosso. E aí ele foi na nossa comunidade na terça para presidir a missa do Cerco de Jericó. E aí ele pregando a homilia lá, e ele começou a falar sobre a criação, justamente sobre isso, né? Sobre como nós fomos criados. Aí ele falou assim, eu tenho uma curiosidade de perguntar ao meu pai e à mãe como que foi aquela noite de amor. Para saber, porque eu me sinto tão amado, tão querido, que eu acho que deve ter sido uma noite assim, ó, porreta. Ele falando, né? Saber a nossa história, como você chegou até aqui, o que te trouxe até aqui, quais foram as motivações, quais foram as dores, quais foram as alegrias, como você foi formado, como sua família te recebeu, o que isso pode ter causado de impacto bom ou ruim na tua história. Se conhecer, saber quem você é. Deus, eu sou assim. Eu sou intemperante, eu sou grossa, eu sou isso, aquilo. Mas Deus, eu tenho um coração bom. E aí você vai reivindicar com Deus o seu direito de receber algo por Ele. Vai se apresentar. Senhor, realmente, eu sei que eu sou assim. Mas Deus, olha, eu também tenho isso. Eu também sou dessa forma. E eu preciso da tua ajuda. Como aquela mulher. É o reconhecer, né? Eu não me lembro, acho que é Santa Teresa ou Santa Catarina, não me lembro, que dizia que humildade é reconhecer a verdade. Ser humilde é reconhecer a sua verdade. Se a sua verdade é uma pessoa egoísta, vaidosa, dura, seca, fria, grossa, intemperante, o que for, qual é a sua verdade? Aquela mulher conhecia a sua verdade. Por isso ela foi revestida de quê? De humildade. Porque ela sabia qual era a sua verdade. Qual era a sua verdade? Ela era pagã. Qual era a sua verdade? Ela não tinha valor. Qual era a sua verdade? Ela era considerada como um cachorro. Porque ela era pagã, ela era de origem pagã. Ela não poderia nem estar ali. Então ela sabia qual era a sua verdade. E aí ela consegue reivindicar também, junto de Deus, o seu direito. Mulheres revestidas de humildade e de fé. Eu creio que no dia de ontem nós vivemos muitas experiências profundas com Deus. Só que a fé, ela não é feita de momentos de emoção. E nós precisamos entender isso. O seu choro, os seus arrepios, tudo isso é constituição do que Deus quer fazer na tua história. Mas a fé, ela brota de dentro para fora. E ela precisa ser firme, ela precisa ser forte, ela precisa ser solidificada, ela precisa ser alimentada todos os dias. E como é uma fé alimentada? Uma fé é alimentada pela Eucaristia diária, se você puder, ou quanto mais vezes possível você puder. Uma fé é alimentada das suas práticas de orações diárias, do seu contato íntimo com Deus, com a sua intimidade, o seu colóquio, a sua conversa. Converse com Deus, fale com Ele, sabe? E que se dane se alguém achar que você está ficando maluco, mas fala com Ele. Nós cantamos ontem,
logo no finalzinho da música, o quê? Eu quero ser uma mulher que adora, eu quero ser uma mulher que ora, não foi isso? E aí eu fiquei lembrando disso na hora que a gente cantava, das minhas experiências de orações da minha casa. Porque às vezes é fácil você chegar aqui, levanta os braços, todo mundo levantou. Agora fala para Deus, agora ora em línguas, e todo mundo ora. Se você não ora em línguas, clame o nome de Jesus, e você clama o nome de Jesus. Mas na sua casa, você precisa ter as mesmas práticas de oração. Buscar entrar no seu quarto, se não pode entrar no quarto. Lá em casa hoje eu vivo um problema, que eu não posso entrar no quarto para rezar. Que como meu marido hoje não trabalha mais em um trabalho particular, ele é missionário também, então normalmente eu acordo mais cedo que ele, porque eu acordo para colocar a filha mais velha para a escola e é a hora que eu vou fazer minhas orações. Então eu não posso entrar no quarto que ele está dormindo, se eu entrar no quarto ele vai acordar. Então eu fico na sala, tranco as portas dos quartos, né? E fico na sala e ali é a minha intimidade com Deus. Ali eu ajoelho, ali eu grito, ali eu sento, ali eu levanto. Se tiver que levantar a mão eu levanto, se tiver que bater no chão eu bato. Brigar com Deus eu brigo. A fé, ela é alimentada também pelas nossas práticas de oração, pela nossa intimidade com Deus, pela leitura da palavra todos os dias, pela oração do Santo Terço, pelo nosso testemunho de vida, pela experiência que Deus vai trabalhando em nós. Então, uma mulher revestida de humildade e de fé, ela precisa desejar ter sobre ela a manifestação de Deus todos os dias. Todos os dias. Chegar no final, a gente tem o costume de dizer assim, né, alguns, né, a gente até vê isso no Facebook e tudo lá, né? Bom dia, Espírito Santo, o que faremos hoje? Bonito, né? Eu quero saber quem é que realmente ouve o Espírito Santo e fala assim, hoje você vai fazer isso. Hoje você vai lá naquela pessoa que você não quer falar e tu vai falar com ela. Hoje você vai olhar na cara daquela mulher do teu trabalho, que você não suporta, e vai dar um bom dia, um grande beijo nela. Tu imagina o Espírito Santo falar isso para você. Mas o exercício também deveria ser quando a gente fosse dormir e falar assim, bom dia, boa noite, Espírito Santo. O que eu fiz hoje que não lhe agradou? Qual foi o meu proceder hoje que não foi reto? E fazer uma análise do nosso dia, se nós estivemos realmente na presença de Deus o dia inteiro, se nós vimos as manifestações de Deus durante todo o dia. Enquanto eu rezava hoje pela pregação, a gente acabou de tomar café, eu fui na capela, né? E aí Deus me colocou várias coisas para poder a gente falar um pouco hoje a respeito da mulher cananeia. Mas quando eu fui na capela, Deus me falava muito forte ao coração que Ele precisava trazer uma experiência profunda no coração de vocês com o Espírito Santo. Uma experiência profunda com o Espírito Santo. Aquela mulher, diz a palavra que ela gritava, não é? Ela não falava assim, Senhor, minha filha. Imagine, no meio de uma multidão, ela berrava. Você que é mãe, já teve filho doente. Tu chega num hospital, onde tem um monte de gente, você tem que atender o seu filho, e o teu filho está cheio de febre, está desfalecendo. Se você tiver que berrar dentro do hospital para que o médico veja você, que ele te atenda, você vai fazer. Não é verdade? Você vai chamar a atenção de quem tiver que chamar, porque é o teu filho. É o teu filho, é incondicional esse amor. E você vai fazer o que for possível, como aquela mulher que gritava, e gritava tanto, a ponto dos discípulos falarem assim, Senhor, ela está incomodando. Atende logo ou manda ela embora. Talvez você encontrou vários discípulos assim na tua história. Quando você gritou para Deus assim, sai, para, mas insista, porque ela insistiu. Quando eles queriam afastá-la de Jesus, ela correu, foi diante dele, e diz a palavra que ela fez o quê? Ela se jogou diante dele, e ela falou, Senhor, tem piedade. Tenha piedade. Aquela filha que era atormentada por um demônio. Eu fico pensando como era o coração dela, de mãe. Ver uma filha que talvez não tivesse condições
de viver por si própria, que vivia a opressão de um espírito imundo, como diz a palavra de Marcos. Mas ela precisou chamar a atenção de Deus. Ela gritou para Deus. Hoje Deus está te pedindo, grite para mim. Chame a minha atenção. Tem acho que um salmo que fala, né? De todos os temores o Senhor me livrou, né? E o Senhor ouviu o meu clamor. Você que é mãe aflita, reze isso: de todos os temores me livrou o Senhor Deus, mas o Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Mas o Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Clame sem cessar, porque o Senhor vai ouvir o teu clamor. E Deus me falava da experiência do batismo no Espírito Santo que Ele precisava fazer. A visão que Deus me dava na capela era dele reconhecendo todos os rostos aqui, sabe? Como se houvesse uma fila e ia passando uma a uma e Ele sabia quem era cada uma. Vocês já ouviram lá na palavra a escolha de Mateus? Quando Mateus foi escolhido para ser apóstolo, como é que fala lá na palavra? Onde Mateus estava? Onde Mateus estava? Na cobrança de... Então, na cobrança de impostos. Um dia eu fui estudar e disse que Mateus era judeu, mas quem é que coordenava todo aquele império ali? Era Roma. Então, quando era dia de pagar impostos, tinham mais ou menos 200 judeus cobradores de impostos numa rua. Era uma rua assim, como se fosse esse tapete, de um lado para cá e do outro lado para cá. Cada lado deveria ter uns 100 cobradores de impostos na sua bancadinha, e tu tinha que passar por aquela rua e pagar o teu imposto. E aí você imagina, 200 cobradores de impostos, todos eles com vestimenta romana, com aquela barba grande e com aquele quipá na cabeça. Talvez um filho não conseguisse reconhecer quem era o pai, no meio daquele monte de homem igual, que eram todos iguais, todos sentados e iguais. Mas a palavra diz que Jesus estava passando e ele viu Mateus. Ele olhou Mateus e ele foi até ele sem se apresentar, sem dizer nada. Ele falou: vem e me segue. Eu fico pensando assim, né? Já vou, me transfiro lá para aquele tempo. E eu fico pensando que no meio daqueles 200 cobradores de impostos, lá estava Mateus sentado, com um olhar perdido, viajando, olhando para o nada, em busca de algo que ele não conhecia. Talvez como o nosso olhar, muitas das vezes. E aí quando o mestre passa e ele olha aquele olhar, ele fala assim: é aquele olhar que eu quero. Talvez ele tenha passado aqui e tenha olhado o teu olhar perdido, o teu olhar vagaroso, distante, em busca de algo que talvez você não saiba o que é. E ele falou: é esse olhar que eu quero. E ele te reconhece no meio de uma multidão. Ele te identifica no meio de uma multidão, porque você é única. Porque você é única. E ele te escolhe. E ele te separa. Tem um místico da igreja, aquele Van Balthasar, que ele fala que nós fomos escolhidos em favor daqueles que não foram. E hoje você foi escolhido em favor daqueles que não foram. Talvez muitos da sua família deveriam estar aqui ao teu lado hoje, não estão. Talvez uma amiga que você gostaria muito deveria estar ao teu lado agora e não está. Mas você foi escolhida em favor dela. Você hoje foi escolhida para estar aqui em favor dela. Porque a tua vida precisa ser impacto e resposta na vida deles. A tua história precisa ser testemunho na vida deles. Porque você foi escolhida em favor. Olhe bem o que Deus fala através de Van Balthasar.
Em favor. Se é em favor, é para ajuda, é para auxílio, é para uma graça. Então você foi escolhida para estar aqui hoje em favor daqueles que não foram, ou daqueles que foram e não quiseram. Porque Mateus foi escolhido em favor dos que talvez não foram, e se tornou quem ele foi. E se tornou quem ele foi. O Espírito Santo, ele não é atual, agora só. Nossa, agora virou um modismo cantar o Espírito, virou um modismo falar sobre avivamento, virou um modismo pedir o Espírito. Não! A primeira palavra da Bíblia diz o quê? No princípio a terra estava o quê? Uniforme e vazia, mas... Alguém lembra? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando não havia nada, o que havia no mundo? Era o Espírito. E Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã e de toda a eternidade. Ele é o mesmo, gente. A Beata Helena Guerra, que eu falei ontem aqui, ela foi apóstola do Espírito Santo, porque ela foi uma mulher, talvez como eu e você, que não teve medo de fazer o que Deus quis na vida dela. Ela nasceu no dia 23 de junho, muito doente, e ela foi batizada no mesmo dia, porque os pais acharam que ela ia morrer, naquele mesmo dia. Naquela época a mulher não tinha muita educação, não podia estudar, e ela tinha um irmão que estava estudando para ser padre, e aí ela ficava atrás da porta ouvindo o irmão estudar quando o professor chegava, e ali ela aprendeu a ler, escrever e falar latim, ao escutar atrás da porta, quando o irmão estudava. Ela foi para o convento de Santa Zita, e lá Deus ficava catucando ela, que ela tinha que falar, e ela teve experiências profundas com o Espírito, num tempo onde a igreja tinha adormecido o Espírito Santo, tinha trancado, acho que ele numa gaiolinha, sabe? E aí, um dia, você veja como as mulheres são importantes na história, né? Quando uma mulher, ela ouve Deus, quando ela tem intimidade com Deus e ela se coloca na escuta, fala Deus, fala. E ela transforma a história. Diz que ela ouvia Deus falar muitas coisas, mas ela tinha medo de dizer. Ficava assim, não, vamos lá, espera um pouco. E ela sentia que ela tinha que escrever para o Santo Padre. Imagina, você escrever hoje para o Papa. Deus fala assim, escreve para o Papa agora. Vou escrever para o Papa? Que história é essa? Né? E ainda mais naquela época, a mulher não tinha nem voz nem vez. Como que ela escreveria para o Papa? E ela ficou na dela. E um dia a cozinheira, Dona Hermínia, lá do convento, rezando, Deus falou assim para ela, vai lá e fale para Helena que ela deve fazer o que eu estou mandando. Aí a cozinheira falou assim, Senhor, ela é a madre, como é que eu vou falar isso para ela? Vou falar não. Aí Deus, mas você vai falar que se você não falar com ela, eu paro de falar com você. E aí foi Hermínia, obediente, falar com a Helena. E aí Helena começou a escrever cartas para o Santo Padre. E nas suas cartas ela dizia assim, na primeira carta, ela dizia assim, Santo Padre, o mundo é mau. Olha, parece até que ela está vivendo agora, né? O espírito de Satanás está corrompendo a sociedade. Eu falei, nossa, é agora. É agora. Isso está acontecendo agora. E ela dizia assim para ele, é preciso retornar ao Espírito para que o Espírito retorne à humanidade, porque senão não será possível renovar a face da terra. E ela começou a escrever para o Papa, pedindo ao Papa medidas para que toda a igreja retomasse e retornasse ao cenáculo, ao seio do Espírito Santo, porque sem o Espírito nada poderia ser feito. A sociedade corrompida era porque ela não tinha mais a ação do Espírito Santo sobre ela. E aí eu fico pensando, nós estamos hoje num tempo onde a igreja tem pedido de forma clara o avivamento, o Espírito Santo, e a sociedade continua corrompida. O mundo continua mal. Então como assim?
Se Helena disse que era preciso voltar ao cenáculo, voltar ao Espírito, para que a sociedade fosse menos corrompida, por que hoje ela continua corrompida? Se a igreja inteira hoje clama o Espírito Santo. Nós cantamos o que aqui hoje? Fogo alto, aumenta o fogo, traz avivamento, é o Espírito de Deus em nós. Não foi isso que nós cantamos agora? E por que continua ainda corrompida a sociedade? Porque nós precisamos nos manifestar enquanto filhos de Deus. Nós precisamos nos manifestar enquanto filhos de Deus. Nós precisamos testemunhar esse Espírito Santo lá fora, na sua casa, no seu modo de vida, com os seus filhos, com os seus irmãos. Manifestar as ações do Espírito sobre nossa história. Sermos filhos, sermos homens e mulheres renascidos no Espírito Santo. Provados pelo Espírito Santo, sabe? Nós precisamos. Eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo. Eu me converti tem 22 anos. Mas há 7 anos atrás, nós vivemos uma situação na nossa casa, na nossa família, no meu casamento, aonde a gente achou que ia realmente findar tudo, né? Não tem mais para onde correr. Vamos resolver aqui como é que vai ficar a situação. Cada um para cada lado. Quem fica em casa, quem sai, tudo mais. E naquele dia eu me lembro que eu arrumando minhas coisas para sair de casa, para voltar para a casa da minha mãe, né? Eu arrumando as minhas coisas, eu falei assim para Deus: eu não saí da casa da minha mãe para voltar para lá agora. Não saí. E eu falei: Deus, se você não vier intervir agora, nesse momento, nada mais vai se resolver. E naquela hora, eu lembro que eu senti algo muito forte dentro do meu coração, né? Uma experiência muito forte, como eu senti lá no meu primeiro batismo no Espírito Santo. Eu lembro que eu cheguei na sala, eu falei assim para o meu esposo: olha, eu não saí de casa para voltar agora. Então, ou a gente senta agora e resolve tudo, ou eu nunca mais volto para essa casa. Né? Aí ele ficou olhando assim, eu falei assim: não, minto, perdão. Ou a gente resolve tudo agora, ou a gente resolve tudo agora. Aí ele olhou assim e falou: é assim mesmo, ou é agora ou é agora. E vamos rezar. E ali a gente começou a rezar e a pedir o Espírito Santo. E nós tivemos uma experiência profunda do Espírito Santo transformar a nossa família. Eu fui transformada interiormente pelo Espírito Santo. Ele fez com que eu tirasse de mim todas as minhas reservas, todos os meus achismos, as coisas que eu julgava estar certa. Porque quando você tem um problema familiar assim, entre marido e mulher, cada um tem a sua certeza, não é? E aí, filho, você vai entrar no embate. É uma briga de braço, né? Cada um cada um quer ter a sua razão. E aí eu tive que entender. O Espírito Santo, ele me convenceu dos meus erros. Lembra? Humildade, reconhecer a verdade. Ele me convenceu dos meus erros, como também convenceu o meu marido dos erros dele. E ali Deus foi restaurando nossa casa, Deus foi transformando nossa vida e foi mudando o rumo de tudo, gente. Que quando o Espírito Santo ele começa a fazer algo, ele não faz pela metade. Por isso eu falei para vocês ontem que a experiência sobrenatural depende de nós, dos nossos atos, da nossa vontade, da nossa atitude para Deus. E foi assim comigo. E foi assim, a primeira coisa que eu fiz, eu trabalhava numa empresa que eu ganhava muito bem, eu era superintendente de uma empresa administrativa, que eu ganhava muito bem, tinha muitas, né, tinha muitos bônus ali, né, muitas regalias com a empresa. Então aquilo massageou o meu ego, não é? Humano, do que eu vivia. Só que aquilo foi a perdição da minha família. Eu saía pela manhã e minha filha estava dormindo, e eu voltava de noite e ela estava dormindo. Eu não tinha mais convívio familiar nenhum. Outras coisas começaram a substituir a minha família e substituir Deus na minha vida também.
E quando nós precisamos chegar naquele ponto de quase uma separação, para eu entender que eu estava servindo ao Deus errado. Lembra de Ruth? O teu Deus é o meu Deus. Naquele momento eu coloquei outros deuses no lugar do meu Deus. E eu precisava retomar a experiência que eu havia tido com Deus anos atrás. A certeza, a clareza de que Ele era meu e de que eu era dele. Então a primeira coisa que eu precisei fazer foi romper com tudo. Nós conversamos de um dia, no dia seguinte eu cheguei no meu trabalho e olha, estou indo embora. Estou indo embora. Eu não podia ter aquela segurança. Aquela segurança humana não era a segurança que Deus queria para a minha vida. Então eu abri mão do trabalho, saí, voltei para casa, fiquei um tempo em casa cuidando da minha família. E ali Deus foi nos dando experiências profundas. Fez nos experimentar um nada, sabe? Um nada, um nada. Eu estava muito seca em Deus, né? Eu estava muito árida em Deus. Eu lembro que quando eu perdi meu primeiro filho, que foi logo depois da minha filha tinha 3 anos, daí eu engravidei e via perder, depois de bastante tempo já de gestação. E fiquei um tempo para tentar engravidar tal, e depois um dia eu falei assim, não quero mais engravidar. Um filho vai atrapalhar minha vida profissional, minha vida pessoal. Cheguei para o meu marido e falei assim, olha, não quero mais ter filho, vamos ficar só com a Maria, porque vai atrapalhar tudo, começar tudo de novo, né? E falei um monte de coisa para ele, ele ficou só olhando para minha cara assim, não dei nem a oportunidade a ele de dizer assim, tá, mas eu queria outro, né? Falei, e eu me lembro que eu fui numa formação, 2 dias depois, com a Chica, aqui da Oasis, né? E naquela formação, a Chica entrou, rezando lá a oração da manhã, e ela falou bem assim, Deus me fala que tem mulheres aqui que estão negando a fertilidade física a Ele. Aí eu já fiquei assim, opa, né? Já caiu aqui em mim. Só que aí Deus não ficou só aí. Deus falou assim, e para você que está negando a fertilidade física para mim, eu vou te negar a fertilidade espiritual. E aí eu entendi tudo, que eu não podia ser dona da minha vida, né? Desesperada, eu falei, meu Deus, eu preciso engravidar, né? Eu preciso engravidar. E aí tentava, né? Trabalhei direitinho, sabe? Para poder tentar engravidar, mas não engravidava. 1 ano, 2 anos, 3 anos e não engravidava. E aí um dia, a gente, no momento de oração, lá no monte, Deus disse que naquele dia ia cumprir uma promessa que Ele tinha feito para 3 mulheres que dariam à luz, que seriam 3 filhos gerados naquele dia, naquele monte, né? E aí eu engravidei, né, do meu 3º filho, e depois eu perdi ele de novo também. Falei, meu Deus, né? E aí o médico falou assim, você não vai mais engravidar agora. Tu vai ter que esperar um tempo para a gente investigar o que está acontecendo com você, né? Por conta desses 2 abortos e tudo mais. Eu, tudo bem. E aí eu perdi o filho em abril, e em maio eu estava grávida de novo. Né? E eu estava grávida de novo, e nasceu a Helena. E eu digo para você que a minha vida, ela é justamente antes e depois da Helena. Porque a Helena, ela veio trazer o renovo de Deus. Ela veio trazer o frescor do Espírito Santo sobre a minha vida. Ela veio trazer justamente esses ares novos que o Espírito Santo queria me dar. Porque eu fui fiel à promessa que Deus me fez. Uma promessa, para ser cumprida, ela tem que ter alguém que profira aquela promessa. Ela tem que ter um ouvido que a escute e um coração que a aceite. Eu não sei se tem sido proferido promessas sobre sua vida. E eu não sei se você tem ouvido essas promessas e se seu coração tem aceitado. Porque eu aceitei
o que Deus me disse. Ele me disse: se tu negar a fertilidade para mim, eu vou te negar também a minha para ti. E eu queria ser mais em Deus. Eu queria ter mais em Deus. Comigo foi uma fertilidade física que Deus transformou a minha fertilidade espiritual. Mas qual é a tua? Qual é a tua? Talvez hoje Deus esteja te pedindo coisas, situações, para que Ele te dê mais, e você não consegue enxergar isso ainda. Você talvez não tenha conseguido perceber isso ainda. Mas Deus já te pedindo situações para que você coloque. Lembra que eu falei ontem? Dá oferta, coloca no altar, entrega para Deus tudo aquilo. Porque nós mulheres precisamos entregar tudo para Deus. Transformar a nossa vida em oração, dia e noite sem cessar. Quando eu engravidei da Helena, minha casa era pequenininha. A gente brincava que a minha casa era casa de boneca, né? Do quarto você via banheiro, sala, cozinha, via tudo, né? Porque era pequenininha assim, você conseguia avistar tudo. E aí Deus nos pediu nossa vida, a minha e do meu esposo. Uma vida totalmente para Ele. E aí tu imagina, né? Eu ganhava bem, a gente tinha uma vida mais equilibradinha. E aí a gente perdeu tudo assim, porque... Perdeu tudo não, né? Abriu mão de tudo para Deus. Eu engravidei da Helena, eu falei... Eu não tenho como colocar nenhum berço no quarto, porque não cabe. Né? Eu falei, ela vai dormir, não sei aonde, né? Porque não tem nenhum berço que caiba no quarto. E aí um dia, uns irmãos chegaram para mim e falaram assim: olha, a gente estava rezando e Deus colocou no nosso coração que a gente tinha que ajudar vocês a reformar a casa de vocês por causa da Helena. Aí eu falei, nossa, que maravilha, fiquei feliz, ai que bênção, né? Ah, olha como que Deus cuida dos seus, não é? Lembra da Cananeia? As migalhinhas que caem no chão também alimentam os seus cachorrinhos. Eu falei, nossa, que bênção. E aí começou o processo de reforma da casa. Eu com 8 meses de gestação, saí da minha casa, fui para a casa da minha sogra, olhe, morar no quarto que era do meu marido. Eu, meu marido e a filha mais velha e a barriga da Helena. Dia 16 de fevereiro. Helena nasceu dia 4 de março. E aí começou o processo de reforma da casa. E a gente naquele quartinho. Naquele quarto. E passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Aí um dia eu falei, eu fui assaltada por um espírito assim de humilhação profunda no meu coração. Eu lembro que eu saí de casa para ir para a casa da comunidade, com a Helena pequenininha no colo, peguei o ônibus e tal, e eu fui da minha casa até a casa da comunidade chorando. Eu falei, Deus, isso não está certo. Como é que para ter uma casa eu preciso passar por essa humilhação? De depender dos outros, de ficar pedindo, de ficar falando, de ficar, sabe, na dependência. Eu falei, imagina meu marido, que é o chefe da família, como o coração dele deve estar humilhado por não poder dar uma casa para a família dele. Eu sei que tu tens um propósito, mas me mostra. E Deus não mostrava. E Deus não mostrava. Deus não mostrava. Sabe? Aí eu lembro que teve um retiro, e eu rezando, eu pedindo aquilo para Deus, eu pedindo, Deus me mostra o que você quer da minha família, me mostra porque você me restaurou, você me tirou do fundo do poço, você cuidou da minha casa, você ergueu a minha casa de novo, então o que você quer agora com isso? Com essa situação? E Deus não falava. E Deus não falava. Aí eu lembro que naquele retiro, a música tema do retiro foi até uma música que é protestante, do Anderson Freire, né, que fala... Ai, meu Deus. Ai, uma muito, muito conhecida, agora me fugiu a música. Raridade, né? Raridade. E aí passou o retiro, a gente cantou muito aquela música no retiro, e passou o retiro. Na semana seguinte teve um monte de novo. O meu esposo, ele tocava no monte, conduzia o monte junto com o padre. Fez muito frio, a pequenininha estava doente, eu não pude ir porque ela estava doente. E aí ficamos ouvindo de casa da rádio, eu
e a pequenininha dormindo e eu ouvindo assim no fone, e a minha mais velha vendo televisão. De repente o Wilmar, meu esposo, começou a cantar essa música de novo lá no monte. Eu falei: Maria, olha a música do retiro, lembra que você gostou? E ela: ai mãe, eu preciso te partilhar uma coisa sobre essa música. Minha filha tinha 9 anos nessa época. Eu falei: fala. Aí ela: mãe, você lembra que eu sempre, porque ela tem assim, né, quando ela às vezes tirava nota baixa na prova, ela falava assim: eu sou muito ruim, eu não sirvo para nada, né? Ela tinha assim um sentimento de diminuição muito grande. Ele falava: não, você não pode ser assim, você não pode. Eu ficava tentando nem incentivar ela, que ela não pode. Ela: mãe, lembra de tudo aquilo que eu senti? Eu lembro. Mãe, eu entendi tudo. Mãe, eu sou uma raridade. Mãe, não. Aí começou: mãe, eu tive uma experiência tão forte com essa música na capela. Eu fiquei assim. E ela me testemunhando, eu falei, e Deus foi começando a revelar, sabe, os motivos pelo qual a gente vivia aquilo tudo. Ele santificava a minha casa, Ele estava santificando a minha família. E aí eu falei assim: vem aqui então ouvir. E aí ela começou a ouvir no fone, eu num fone no outro. E naquele momento, o padre Dudu e Ironi começaram a orar pelas famílias. E pela família orando e orando. E ela começou a rezar junto comigo. E eu fiquei olhando assim para ela. Ela: Senhor, recebe as famílias. Recebe a família da minha amiga Ana Clara, que está separada. Recebe a mãe dela. Senhor, volta a eles, Senhor, porque minha amiga precisa do pai e da mãe junto. Eu fiquei assim olhando. Sabe? Eu falei: Deus. E Deus foi respondendo a minha fidelidade. E ela rezou mais do que eu, né? E naquele dia de manhã, no outro dia de manhã, eu acordei. E Deus falou para mim assim: vai lá na tua obra. Vai lá na tua obra agora. E ora pela tua casa. Em Romanos fala que a criação, né, espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A Beata disse que é preciso retornar ao Espírito para que Ele retorne a nós. O mundo é mau, a sociedade é má. Hoje nós vivemos num mundo mau, não vivemos? Eu não sei aqui, mas a minha terra está como terra de ninguém. Nós não temos policiamento. É assalto o tempo inteiro. É violência assim desenfreada. Nós estamos numa terra de ninguém. De ninguém. Deus precisa suscitar hoje homens e mulheres que queiram viver de verdade a experiência do Espírito Santo e transformar esse mundo. Porque a criação, ela espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Catuca sua irmã do lado e pergunta a ela: tu é filha de Deus? Ouça o que ela vai te dizer. Ela disse que sim. Ela disse que sim. Então olha para ela e fala assim: minha filha, a criação está te esperando. Está esperando a sua manifestação. Espera, olha a palavra diz que espera ansiosamente. Ansiosamente, porque não dá mais. A Beata falou isso em 1800, gente. Estamos em 2017 e o mundo continua mal. E o mundo continua esperando a minha e a sua manifestação no Espírito. De homens e mulheres que vivam de verdade pelo Espírito Santo. Que façam de suas histórias, histórias com o Espírito. Naquele dia eu fui para minha casa lá e comecei a rezar. Deus falou assim: reza pela tua obra. Bota a mão em todas as paredes e reza, porque essa obra tem que acabar. Né? Minha vizinha deve estar achando que eu era maluca, né? E eu comecei: Senhor, né? E pulava, e cantava, e botava a mão. Toma aqui minha sala, o meu quarto, o quarto das minhas filhas, minha cozinha. Senhor, o meu banheiro que eu tanto esperei. Meu banheiro tinha 1 metro quadrado, gente. Eu falei: meu sonho era ter um banheiro grande. Era o cômodo que eu mais queria na minha casa. Porque a gente tomava banho e molhava o vaso, estava no vaso. Era uma tormenta. Senhor, meu banheiro, Senhor, do jeito que eu queria. Mas Deus me fez sair do meu lugar e me manifestar.
E naquele dia Deus falou para mim o porquê Ele estava me fazendo passar tudo aquilo. Ele falou assim: Ruth, muitas famílias terão o seu sustento material pelos seus esforços profissionais, mas a sua família terá somente o necessário. Ai, Deus ainda frisa, né, gente? Acho que Ele botou assim, caixa alta, né? Somente, negrito, itálico, sublinhou, sabe? Botou numa fonte de 80. Assim, somente o necessário pelos seus esforços espirituais. Cuida das minhas coisas, que eu vou cuidar das suas. E eu nunca mais abri mão do que Deus me pedia, porque Ele me dá tudo, Ele é meu tudo. Eu não tenho nada, mas Ele é tudo. Ele é tudo, sabe? Deus nunca deixou faltar nada na minha casa. A gente não vive com regalia, a gente não vive com luxo, a gente não tem nada disso. Sabe, o que a gente tem é partilhado. O que a gente tem é partilhado com aqueles que convivem com a gente. Se eu ganho um casaco novo, tem que sair um casaco de dentro do armário para alguém. Se minhas filhas ganham alguma roupa, tem que sair alguma roupa para dar para alguém. Que a gente entendeu a grandeza que é a vida no Espírito Santo. Essa é a minha missão. Qual é a tua missão? O que Deus está te pedindo agora? Deus quer santificar a tua casa como Ele tem santificado a minha casa. As experiências que Ele tem dado no Espírito Santo com a minha família, de ver as minhas filhas rezando, de ver a minha filha mais velha hoje tocando projetos na minha comunidade, para os adolescentes, brigando comigo porque eu preciso montar as pessoas para trabalhar no retiro deles. Mas mãe, você precisa fazer isso. Mas mãe, eu estou convidando para o retiro, mas eles não têm dinheiro para pagar. Você precisa dar um desconto, porque são almas que eu preciso salvar. Elas são gêmeas, a mãe não pode pagar para as duas. Dá um desconto, que elas precisam conhecer Deus. Sabe? É a tua fidelidade com Deus, a tua experiência com Deus, o teu clamor lá no teu quarto, na tua sala, talvez no teu banheiro, se for o lugar onde você possa rezar. Se não tem outro lugar, espalhe no banheiro. Lá em casa eu plastifiquei várias orações, né? E agora eu vou colar. Mandei plastificar, eu vou colar assim na parede do banheiro, porque tem hora que o único lugar que a gente consegue fazer alguma coisa mais, quem é mãe, é no banheiro lavando o cabelo, né? Então, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Gente, a gente tem que ser criativa. Se não dá para ir todo dia na igreja, se não dá, filha, traz a igreja para tua casa, sabe? Como eu falei com vocês, bota o telefonezinho do lado ali, ó, e reza o texto fazendo sua comida. Bota lá uma pregação no YouTube lá, e vai arrumando tua casa ouvindo, porque Deus vai te santificando, Deus vai te preenchendo, Deus vai alimentando tua fé, Deus vai cuidando do teu espírito, Deus vai te dando formas, Deus vai te dando capacidade de ser forte nele, de passar pelos infortúnios, de passar pelos problemas. Eu soube agora pela manhã que uma senhora que estava aqui no congresso, não sei se ela está, se ela já foi embora, ela perdeu o neto ontem e vieram avisar que o neto dela faleceu de um acidente de moto. E aí disse que a família, quando veio, muito preocupada com ela, né? De avisar a ela que o neto tinha falecido. E ela confortou a família e disse: que bom que eu vou ter tempo de ir lá me despedir dele. E ela fez isso porque ela foi alimentada aqui pela fé, porque a fé dela foi alimentada aqui
ela não estava sozinha. E nem está, não é? Porque ela tem um Espírito Santo que se move 24 horas dentro dela. Gente, é uma graça. A Beata Helena Guerra, ela dizia assim: o que pode querer uma alma? Olhe bem. O que mais pode querer uma alma que pode dizer ao Espírito Santo: vem. Ela dizia assim: é o poderoso vem. É só isso que você precisa saber. Tá difícil? Vem, Espírito Santo. Tá maravilhoso? Vem, Espírito Santo. Não sabe o que fazer? Vem, Espírito Santo. É o poderoso vem. Se você entendesse o poder desse vem. Eu quero, eu desejo, eu permito. Vem, Espírito Santo. Eu entendi o poder do vem. Eu e minha casa entendemos o poder do vem. Minha filha é Helena por causa da Beata Helena Guerra. E aí quando ela vê qualquer imagem da Beata Helena Guerra, ela fala assim: olha eu. A outra ela vê: olha eu. Ela acha que ela é a Beata, gente, né? Aí ela vai: Beata Helena Guerra, rogai por nós pelo novo Pentecostes. E aponta o dedo. O Padre Dudu, que é nosso pai, que nos ensinou a viver pelo Espírito, ele sempre me falava: Ruth, vocês mulheres precisam dar a fé no leite para os seus filhos. Dá a fé no leite para os seus filhos. Todos os dias dá a fé no leite. São Timóteo, que escreveu, carta, diz que o pai dele queria que ele fosse embaixador, político, um grande homem, um diplomata, alguma coisa desse tipo. E era avesso a Deus. Mas a mãe e a avó secretamente falava de Deus para Timóteo. Secretamente falava sobre Deus para ele. E quando Timóteo chegou na idade que ele deveria decidir o que ele queria, ele não teve dúvidas do que ele queria. Ele decidiu por Deus, porque elas deram fé no leite para eles. Talvez o seu filho, a tua filha hoje, talvez o seu irmão, sua mãe, teu pai, esteja distante de Deus. Mas continue alimentando a fé. E talvez a fé que você precisa alimentar é a tua vida. Santa Maria Teresa de Calcutá dizia: cuidado com a tua vida, porque talvez ela seja o único evangelho que o teu irmão do lado consiga ler. Tua vida é um evangelho. Tua vida é a palavra de Deus viva. Tua vida. Evangelize, testemunhe, se precisar, use palavra. É a tua vida. E talvez o alimento na fé é a tua vida. É o teu testemunho, é a forma que você age, é a forma com que você faz tudo isso. Eu me lembro que, para terminar, quando eu me converti, eu tinha feito um retiro no dia 26 de maio, aniversário da minha mãe. Eu fui para o retiro. Aí esses dias eu comentei com minha filha: o meu retiro foi no dia do aniversário da sua avó. Aí ela falou assim: mas mãe, você foi para o retiro do aniversário da sua mãe e ela não brigou com você. Eu falei: filha, ela sabia a tralha que eu era melhor eu estar no retiro. Entende? Aí ela ficou olhando assim, como assim? Eu falei: depois você vai entender um dia. Vou ficar falando muito agora não, porque mas assim, você pode dizer que tua avó ficou muito mais feliz de eu estar no retiro do aniversário dela do que qualquer outra coisa, porque ela sabia que poderia acontecer. E aí depois de anos, ano passado, ano retrasado, o aniversário da minha filha de 1 ano, da Helena, foi assim algo muito do mover de Deus também. Deus cuidou de todas as coisas, Como eu disse, a Beata Helena Guerra, a flor dela preferida era o girassol, E aí Deus me deu a inspiração de fazer o aniversário da minha filha Helena com o tema Os Girassóis de Helena.
E aí no aniversário dela a gente contou toda a história da Beata Helena Guerra. Tudo que tinha no aniversário era contando a história da Beata Helena Guerra, tudo. As lembrancinhas para as crianças, tudo foi contando a história da Beata. A gente distribuiu um monte de mudinha de girassol para todo mundo. E aí depois as pessoas mandavam mensagem: olha, o girassol de Helena brotou. Mandava foto, né? Transferir tudo que é de Deus para a tua vida, sabe? Toda a tua vida precisa ser manifestada em Deus. Deus me pediu que na minha casa nenhum cômodo ficasse sem algo que me lembrasse Deus. Todos os cômodos têm algo que me lembre que eu sou de Deus. Na minha cozinha tem algo que me lembra que eu sou de Deus. No meu corredor tem algo que me lembra que eu sou de Deus. No meu quarto tem algo que me lembre. No quarto das minhas filhas tem algo que lembre. No quarto no quarto lá do meu marido, que ele fica lá fazendo as músicas dele, tem algo que lembre. No meu banheiro, na minha sala. Tudo. Nós vamos transferir Deus para tudo da nossa vida. Eu me lembro que naquele aniversário Deus fez assim coisas muito grandes. E aí eu testemunhando, eu partilhando sobre isso com a minha mãe. Eu me lembro que eu tinha contratado lá um buffet sem ter dinheiro. Eu falei: moço, eu não tenho dinheiro para te pagar. Tipo assim, ele me cobrou 2.000. Eu falei: eu não tenho esse dinheiro. Ele: quanto você tem? Eu falei: acho que eu tenho 500. Ele: então você me dá os 500 e o resto você parcela. Eu: tá bom então. Aí eu falei: mas só posso passar depois do aniversário. Ele: mas eu não faço festa para depois, para pagar depois. Eu falei assim: mas eu não posso pagar antes. Ele: então tá bom, então eu vou abrir essa sessão para você. Beleza, né? Eu fui fazendo tudinho, dei os 500 que eu tinha ganho de alguém, dei para ele. E aí no dia do aniversário, eu tinha peço meu pai, eu falei: pai, eu preciso pagar R$200, se não me engano, lá de alguma coisa do salão. E eu não tenho, tu tem para me dar? E ele: tá, eu te dou lá na festa. Quando chegou lá que a gente arrumou a festa, a dona do salão falou assim: gente, eu nunca vi algo desse tipo. E ela era católica, alguém evangelizar numa festa. Eu falei: ah, que bom que você gostou. Eu falei assim: então eu tenho que te pagar. Não, não me paga mais nada não, porque depois disso aqui eu não posso mais te cobrar mais nada. Eu: opa! Aí fiquei com os R$200. Eu falei assim: opa, vou usar, vou pagar alguma outra coisa. Aí quando chegou o moço do buffet, eu falei assim para ele: e aí, eu tenho que ver com o senhor como a gente vai pagar depois. Ele disse assim: ó, tem uma proposta para te fazer. Eu falei: o quê? Se você me arrumar mais R$500, eu fecho sua dívida de 1.500 em agora. Eu devia 1.500 ainda. Ele: se eu tivesse 500, naquele dia para ele eliminava tudo. Eu falei: Jesus, eu tenho que arrumar esses R$500. E aí eu cheguei na mesa e falei: pai, aqueles 200 que você me dá, porque o moço falou que se eu der 500 para ele elimina tudo. Aí um outro que ouviu do lado falou assim: então toma 100 aqui que eu te ajudo também a pagar. Eu: opa, 300. Eu falei assim: mas falta 200 ainda, né? E aí quando terminou a festa, veio uma amiga minha e falou assim: Ruth, eu não sei o que foi, mas Deus mandou eu te dar isso aqui. Aí quando eu abri, 200. E aí eu fui lá e paguei e fui testemunhar isso para minha mãe. E a mãe falou assim, a mãe começou a chorar. Eu falei assim: filha, hoje eu entendo que tudo que você abriu mão para Deus, Ele não deixou nada em aberto. Hoje eu entendo todas as suas ausências de dentro de casa. Como Deus te ama. Como Deus te ama. Como Ele tem cuidado de você. E como eu fiquei feliz pela compreensão da minha mãe, de entender que eu tinha dado minha vida para Deus. Eu partilhava ontem com a Alessandra que o que Deus fez na minha vida foi tão tremendo, tão grande, que eu não tenho o direito de querer voltar atrás. Por pior que esteja, eu não tenho esse direito mais de voltar atrás. E a mesma coisa Deus fez na tua vida. É um amor profundo, profundo. É inexplicável. Não tem como você mensurar, você dizer: é desse jeito o amor de Deus. Não. O amor de Deus, ele não tem explicação para mim, para você. Ele simplesmente ama. Ele simplesmente nos ama. E de forma incondicional. Você que é mãe, eu costumo dizer na minha casa que Deus nos deu a oportunidade de experimentar um pouco da divindade dele na maternidade. Porque nós amamos com o mesmo amor incondicional dele. Não é verdade?
nós conseguimos amar com o mesmo amor incondicional dele. O nosso filho sempre vai ser mais bonito, não é? Mais inteligente, mais perfeito. Pode até não ser, né? Eu acho que só eu que falei assim: nossa, minha filha é muito feia. Quando minha filha nasceu, gente, que criança feia. Eu falava, eu vou falar antes que alguém fale, né? Eu falei assim: gente, mas que criancinha feia era minha filha, a mais velha. Mas se tornou uma menina muito bonita agora, né? E eu falo isso pra ela: você era muito feia, mas era minha filha, né? Era minha filha, né? Mas Deus, Ele nos dá essa oportunidade, sabe? De provar essa divindade dEle. Por esse amor que é incondicional. Por esse amor que não tem limite nenhum, né? Por esse amor que vai além de todas as coisas. Você pode perguntar à mãe de um traficante se ela vai ficar triste pela morte dele. Claro que ela vai. Vai sofrer tanto quanto Maria sofreu pela morte de Jesus, porque ela é mãe. O amor dela não se mede pelas maldades do filho dela, se mede pelo tanto que ela despejou sobre ele de amor. É desse jeito. Mas Deus espera que nós nos manifestemos. Deus espera que a tua casa seja uma manifestação desse amor dele. Deus espera que a tua vida seja um reflexo desse amor dele. Transporta tudo para a tua casa, sabe? Transporta tudo para a tua casa. Quando eu rezava lá na minha casa, lá na minha obra, Deus me lembrou que eu tinha umas medalhas lá na minha casa, lá na casa da minha sogra. Eu morei 2 anos num quarto. Éramos 4. Era a minha cama de casal e o meu marido. Aí eu consegui achar na feira de gestante um bercinho, que era desse tamanho assim, estreito, que dava entre o corredor da minha cama com a cama da minha filha mais velha. E o guarda-roupa. Aí naquele tempo a gente também descobriu, tipo assim, que tudo que não estava no quarto ali, a gente não precisava, né? A gente ficou 2 anos sem precisar daquele monte de coisa, então não precisava. Tinha um monte de roupa, um monte de coisa, ficou tudo para lá, para trás, né? E aí Deus me lembrou que eu tinha umas medalhas lá na casa da minha sogra, e eu fui lá e peguei. E era uma medalha de São Miguel, de Nossa Senhora, e tinham 2 medalhas do Espírito Santo, do cenáculo. E Deus foi me mostrando onde Ele queria que eu colocasse. Toda a minha casa, ela é fundada com aquelas medalhas. Eu fui botando nos buraquinhos assim do tijolo, sabe? No alicerce, nas paredes. E fui rezando, pedindo a proteção de São Miguel, de Maria, para toda a minha casa. Deus mandou colocar do Espírito Santo na minha sala, porque era onde todas as pessoas teriam acesso. E elas precisavam ser batizadas pelo Espírito quando entrassem na minha casa. Nossa casa precisa ser reflexo, extensão de Deus, sabe? Extensão de Deus. É a nossa igreja. Lá começa tudo. Lá é onde o leite sai com a fé. Lá é onde o teu feijão com arroz tem um tempero a mais chamado fé. A gente precisa transformar a nossa casa e manifestar isso na nossa história. Amém? Vamos rezar, fica de pé.